Alô? Oi, Oi, tudo bom? tudo bem você? Que bom. Nossa, que Ai, delícia, o nosso papo vai ser muito bom hoje, né? eu já adorei sua introdução. Achei tão sóbria, sabe? Vanessa Cosentino, gente, é minha amiga de muitos anos. E aí a É gente mesmo. teve um encontro lá aos 20 e poucos anos, através da música, de um coral, e depois a gente tomou rumos parecidos, né? Paralelos, mas Uhum. parecidos. Então, a gente está se reencontrando aqui. Muito bom poder fazer essa troca. Espero poder Ah, contribuir. legal. Uhum. Ah, com certeza, Van. Eu também estava pensando aqui quem seriam as pessoas, né, que eu ia chamar, como é que ia rolar isso, e também seu nome apareceu, assim, falei, não, tem que chamar a Vanessa, porque esse é o momento, né, da gente, acho que é um momento introspectivo ao máximo, né, Van? A gente está preso dentro de casa, então é legal voltar para dentro, né? Uhum. Que você tem pensado a respeito, desse momento? O que você gostaria de compartilhar aqui com a gente? Bom, a primeira coisa que eu acho que abalou, que abateu a gente, porque tem muitas pessoas que já têm práticas de interiorização ou já têm Uhum, hábito de trabalhar essas questões internas. Então, não vamos pensar na maior parte da população que estava voltada para fora, para fora, para fora, e de repente teve que voltar para dentro, né? Começando dentro de uhum, casa, da sua casa física. Daí tem um uhum. outro grupo de pessoas que já trabalha, já faz terapia, faz yoga, faz meditação, faz coaching, enfim. Mesmo assim, aconteceu um impacto, porque de alguma forma a gente se viu privado da nossa liberdade de ir e vir. Então, o fato de a gente ser obrigado já é uma Uhum, coisa assim que você fala, opa, não sou eu que estou escolhendo, né? A gente ainda não está uhum, numa situação assim de completo, mas assim, pela consciência a gente está sustentando essa condição de ficar quieto dentro de casa. Então eu acho que já tem um impacto psicológico assim enorme essa restrição, né, da sua própria uhum, liberdade por ter sido compulsório e por ter sido de repente. Ninguém estava preparado para isso. uhum, Então, aí, de repente, a gente tem que nem você falou, criar uma rotina, dar conta de uma situação completamente nova, o que já dá uma ansiedade, a gente não estava preparado, não fez treinamento para isso, e ainda atender uma demanda que apareceu externa e também uma demanda interna de tentar ser produtivo dentro disso tudo, o que causa mais uhum, ansiedade. Achei ótimo que você falou isso no começo, porque se a gente. Isso é um padrão nosso, né? A gente está vivendo num momento, uhum, num século de velocidade e de informação. Então a gente está muito propenso a se sentir intoxicado por tanta informação. Vamos uhum. supor que não tem coronavírus na parada. A gente já estava vivendo isso. Já Sim. é uma demanda enorme assim de coisas rápidas que aparecem, que a gente tem que processar e Uhum, não dá tempo de processar. Então tem uma demanda externa já acontecendo, agora mais ainda, com um assunto bem uhum, chato. E ainda tem as nossas demandas internas, quer dizer, eu quero ser produtiva, eu quero ser a melhor mãe, eu quero acompanhar bem a lição dos meus filhos, eu também quero aprender a cozinhar, eu também quero ter uma pegada emagrecer, sei ambiental, lá, então, né? né, tá super ligada no ambiente sustentável. Eu também quero estar super bem informada e saber ver todos os filmes do Oscar. E não dá, Uhum. não dá. É. Chega no fim do dia, a gente não conseguiu cumprir tudo isso, a gente vai ficar frustrada, a Uhum. gente vai se sentir impotente, né? Então a gente Sim. projeta uma imagem nossa, cria uma expectativa e não dá conta e aí se martiriza, se chicoteia. Então, eu acho assim que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter paciência, não só com o Uhum, momento, mas com a gente mesmo, né? Se acolher, saber que, uhum, olha, calma, primeira semana, a gente até conversou um pouco sobre isso. Eu precisei entender o que aconteceu, né? Eu uhum, não sabia o que fazer, eu não sei exatamente o que é que aconteceu. E, inclusive, a minha rotina foi interrompida. Não é que eu ganhei mais tempo. Então, isso aconteceu comigo, assim. Eu falei, nossa,
a sensação que eu estava com mais tempo livre antes disso acontecer do que agora que eu tenho que ficar em casa o dia inteiro. Porque Sim, as coisas se sobrepuseram, né? Várias coisas, né? A sim. minha parte pessoal, o meu trabalho, a Uhum, vida com os meus filhos, que de alguma forma a gente delega, né, para a escola, divide a função, uhum, enfim. Então, tudo isso gera muita ansiedade e a sim. ansiedade altera a nossa respiração, o medo trava, faz a gente contrair os nossos músculos e também altera a Uhum. nossa respiração. Que mais que a gente sente? Insegurança, né? Tá tudo ligado. Inseguro. Medo, insegurança, ansiedade de não saber o que vai acontecer. Então, tudo isso vai afetando o nosso corpo. E Uhum. aí, conforme a gente vai se contraindo e a gente vai respirando menos, pior, a gente vai se sentindo mal, vai entrando num ciclo vicioso, se a gente não presta atenção e não Negativo. toma cuidado, e Uhum. acaba ficando com um sintoma que não é nem da doença. Nem, Às é. vezes é uma falta E de aí você ar, falou, de ansiedade, é, né? e Às você vezes falou abaixou a duas imunidade por coisas. causa É. do medo. Então a gente Uhum. tem que ter muito cuidado para separar o joio do trigo. Eu sei que é muito difícil. E E você falou duas coisas importantes, né, Van? é, Que a nossa vida estava, tudo bem, caótica, né? Como é quem a gente, a nossa vidinha, mas a gente estava tudo meio que organizado, né? Então uhum, você tem as crianças na escola, você tem o seu horário de trabalho, você tem o jeito que, cada um aqui que está ouvindo, né? Tem o jeito que trabalha, tem o jeito, né, que faz as coisas lá, estava tudo ali organizado. De repente vem uma ordem, que é o que você falou, pessoal, não saia de casa. E aí você tem novos problemas, né? Assim, como é que eu vou entreter meus filhos? Como é que eu vou lidar? Às vezes estão surgindo coisas que estavam embaixo do tapete. Então, os relacionamentos que sobreviviam por causa da distância, né? Os casais saem para trabalhar, estão confinados, então começa a surgir também outros problemas, né, Van? Então não é que você tem um monte de horas livres para você fazer idioma, tal, porque ou aprender outra coisa, né? Não, você tem que dar conta dessas demandas novas. E eu tenho conversado com algumas pessoas, elas têm falado para mim, ah, Vanessa, mas eu não tenho vontade de fazer tudo isso que estão falando para eu fazer. O uhum, que eu faço? Eu falei, olha, é normal, né? O que você falou no começo, eu também fiquei nesse momento assim, gente, o que a gente vai fazer? O que está acontecendo? Como é que vai ser o meu negócio? Né? Eu tive um momento de, peraí, não vou fazer vídeo, não vou fazer nada, porque eu não sei o que está acontecendo, né? E então isso tudo está na nossa cabeça. Não tem um modelo. A gente tem um modelo assim do que a China está passando, do que a Itália está passando, né? Mas é um modelo assim que a gente ainda não sabe como terminou a história, né, Evan? Então, uhum, claro, uhum. a gente vai ficar, e ainda vai colocar mais ansiedade. Então, é isso que você falou. A gente põe uma expectativa de não, eu vou malhar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ser uma super mãe, eu vou entreter meus filhos, vou fazer lição com eles, vou resolver meu casamento, vai dar tudo certo. E aí, no fim do dia, você não fez nem metade, e aí você se sente um fracasso, né? Você Uhum. sente um fracasso, mas por quê? Por que você sente um fracasso? Porque você colocou o nível muito lá em cima, né? É. Então, nível poxa, você estava numa rotina, né? Perfeitamente encaixada. Vamos pensar aí, vamos pensar as pessoas, quanto tempo que elas têm uma rotina que está toda encaixadinha, né? Há quantos É. anos que aquilo está indo, as crianças estão na escola, de repente muda tudo. Então não é É. fácil realmente. Seria o melhor dos mundos, é o ideal, mas aqui a gente está para trazer no real, né? E aí você É. estava falando que É. a ansiedade vira uma doença a mais, né? Uhum. E o medo também, né? Uhum, Vira um outro tipo de epidemia, porque ainda acontece essa coisa da nossa comunicação ser rápida e ser instantânea e a gente não parar para pensar ou para conferir, enfim, né? Essa coisa de reportar e replicar as notícias e as coisas boas e as coisas engraçadas e tudo que a gente recebe uhum, sem alguma reflexão, sem parar um pouquinho para respirar e falar, deixa eu ver se isso aqui faz sentido ou se vai agregar ou se é só uma coisa que eu estou fazendo no automático. Então, a gente acaba contagiando. Então, vamos pensar que a uhum, ansiedade, o medo e todas as emoções que afloram no meio dessa confusão, do caos, elas vêm para o corpo. E aí, a uhum, gente não dá tempo de sair do corpo.
isso, né? Porque toda emoção vem para o corpo e a gente precisa de tempo para processar. E a gente não dá esse tempo e já espalha, assim como o vírus. Então, isso, Uhum, uma vez eu vi em algum lugar, eu não lembro aonde, mas achei tão bonito assim a diferença. Quando você tá bem, quando você tá feliz, você contagia. Você é capaz de uhum. contagiar o outro. Mas quando você tá espalhando coisas ruins ou tá mal, depressiva, você contamina, né? Então, assim, Ah, você pode contaminar um ambiente, ou uma pessoa, ou a mente de alguém, se você tiver ruim. Então, assim, uhum, eu acho que o grande trabalho nosso nesse momento deveria ser mais do que fazer as coisas de fora darem certo, porque de fato a gente não tem nenhum controle ainda sobre o que está fora da gente, é tentar uhum, organizar e criar alguma coerência ou alguma calma da pele para dentro. Porque como a uhum. gente recebe tudo isso, como a gente processa, digere e como a gente vai devolver, é que vai fazer diferença. É isso que vai fazer você, isso, né? Contaminar ou contagiar. Uhum. Legal. E sei, né? Uma dica, por exemplo, mas dá trabalho também, porque exige esse momento de criar espaço entre o que Uhum. você ouve e o que você fala. Criar Tá, espaço entre, né? Aquilo que você ia reagir na hora e você para e pensar um pouco e fala, calma. É um pouco, assim, pera, antes de tá. fazer, sabe? Antes de falar, antes de dar o forward, assim. Entendi. Então, E, a primeira dica para o pessoal é isso: é não reagir de bate-pronto, perceber que a gente está num momento novo, né? E não é bateu, levou, né? Porque às vezes em casa é assim, né? Principalmente com o pessoal que é íntimo nosso, né? Ah, mãe, pai, filho, exato. bateu, levou, né? Falou aquilo, já pá, já tem uma resposta. Então a ideia é respira, né? E É, acolhe, peraí, o que eu tô sentindo, né? exato. E aí falar um oi pro pessoal aqui também que entrou, a Yumi tá aqui, a Andréia, eu vi a Glenda, a Glendinha passando, Ai, sabe que a Glenda do legal. Coral? Ela Que passou bom. aqui, não sei se ela ainda tá, porque eu não consigo ver todo mundo. Então, o pessoal Uhum. que está assistindo, Andréia, obrigada. Mandem suas perguntas, tá, gente? A gente vai responder aqui. Então, a primeira coisa é isso, é dar um, bate, não responder na hora aquele WhatsApp, às vezes também, né? Vem É, aquele WhatsApp ali, você já lá. Ou também não encaminhar aquilo, ai, preciso encaminhar. Calma, pensa, é, isso é bom? É contágio ou é contaminação? É isso que você falou, né? Eu estou eu contagiando acho. positivamente ou estou Uhum. contaminando? E sobre a meditação, você acha que é fácil as pessoas começarem? Porque isso, né? A gente sabe que a meditação tem muitos mitos, né, Van? Tem. É fácil as pessoas começarem? Por onde que elas começam? Quem tá afim, né, de parar um Então, pouquinho? eu sou eu sou das pessoas que ensinam meditação e que gostam muito Hum, de desmistificar, assim. A meditação é algo muito simples enquanto técnica. Existem uhum, muitas técnicas, existem muitos jeitos de começar. Você pode começar de pouquinho em pouquinho, ou já pode começar fazendo 15 minutos. Você pode meditar andando, sentado, de olho aberto, de olho fechado. Sabe assim, tem tantas técnicas quanto tipos de animais. uhum, E aí você precisa. É óbvio que é um instrumento, é uma ferramenta quase que essencial. Agora, assim, eu entendo como se ela fosse um remédio para esse momento, uhum, sabe? Quando você está na crise e você precisa tomar aquele remédio para sair da crise. Então, ou qualquer prática de interiorização ou de atenção, ou isso que a gente falou agora, para um pouquinho, uhum. respira e dá um tempo antes de fazer outra coisa. Isso já Tá. um efeito da meditação. Quando a gente pratica há muito tempo, você consegue fazer isso frequentemente na sua vida. Você sai do piloto automático, você vai para um modo de observação de você mesmo, observação dos seus Uhum, pensamentos, observar o que você está comendo, enquanto está comendo, tem muito a ver com presença. Então, uhum, meditar tem a ver com treino de atenção e de presença, independente da técnica que você faça. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver uhum, com relaxamento conduzido,
com visualizações, ou cores, ou formas, né? Tudo isso podem ser efeitos, né, de algumas práticas. Quando você ouve, por exemplo, num aplicativo, alguém conduzindo você para um estado mais calmo e relaxado, isso é muito benéfico. Mas a Uhum. meditação, para ela acontecer de fato, enquanto exercício mental, enquanto fortalecimento da mente e mudança na massa cinzenta, ela necessariamente precisa ser autoinduzida. Então você precisa Hum. aprender uma técnica para depois fazer sozinho. Você Ah, pode, tá. entendeu? É uma coisa assim, eu estou até dando um curso online de 4 dias e que está construindo Opa, assim essa base. Comecei ontem, está muito legal. começou aí. E qualquer pessoa pode entrar? Como é que faz? Então, depois dá uma olhada no meu Insta, mas assim, Hum, fiz em parceria junto com uma escola de yoga, que é uma yoga onde eu dou aula, e as pessoas que se legal. inscreveram, o curso são de 4 dias, com 1h30 de duração. Então, ontem foi a primeira aula, eu dei essa introdução e ensinei a postura, por exemplo. É super importante você Uhum, preparar a postura correta. E aí hoje eu vou falar tá. só de respiração, e aí a gente vai fazendo exercícios. Então, eu gosto de construir, assim, só para finalizar, para eu não me Uhum, perder, tá. então, esse curso eu acho que dá para você se inscrever pelo MyYoga, e aí a aula de ontem, por exemplo, ficou gravada. A pessoa pode Ah, receber legal. e continuar acompanhando hoje. Vai até quinta. Tá, show. E acompanhar, e Legal. começa às 3 da tarde. Bom, enfim. E aí, nesse curso, eu vou construindo essa base, né? De postura, respiração, como é a respiração correta. E aí, ensino Uhum, uma técnica, trabalho relaxamento. Então, tem uma parte teórica para você aprender antes de sair meditando. Porque às vezes tá. você fecha o olho, fica quietinho, e você pensa que Uhum. está meditando, mas na verdade não. Você só está criando um relaxamento físico, mental, que é o Ah, tá. começo da meditação. A meditação é uma coisa Mas, muito ativa. Ela é um uhum, exercício mental de foco, de atenção, permanência nesse foco, perceber que uhum. perdeu o foco, porque a gente não sustenta a atenção e aí trazer ele de volta. É quase uma musculação neural. É uma musculação neural. Sim, E é, aí, com né? o tempo de prática e você sustentando isso por bastante tempo, todo dia, você consegue criar um espaço na sua mente. Uhum. E por isso que as pessoas pensam que é parar de pensar, mas não é parar de pensar. Meditar não é parar de pensar. É criar um Uhum. espaço entre um pensamento e outro, onde você consiga navegar e continuar atento. Mas esse Ah, isso é muito espaço, é uma sensação tão maravilhosa de calma, de paz, de relaxamento e quase um silêncio interno que você encontra. Você pode estar ouvindo o cachorro latir, a criança falar lá fora, mas na hora que você encontra esse lugar dentro de você, as coisas se aquietam. E aí Só que você ele dura consegue. pouco, né? Então, no começo, a gente só fica brigando, entre aspas, né? Uhum. Com o, o tanto de interferência que tem de conteúdo mental. É. Então, o que Eu a acho que mente isso é vai legal. produzir? É, É fala, pode legal falar. falar isso. Não, então, porque as pessoas elas falam assim, ah, eu vou meditar. Aí elas têm ela tem aquela ideia de que ela vai sentar, vai começar essa mentalização guiada, enfim, respirar tal, e aí ela já vai estar flutuando e a mente dela vai inteira apagar. E aí ela não consegue fazer isso. Então, de novo, a gente está falando de uma expectativa, É, né? E ela é. fala, não, não serve para mim. Então, Aham. gente, meditação, eu sou um exemplo. Eu não consigo meditar, assim, o máximo que eu consigo meditar é 15 minutos. Eu acho isso muito para mim, porque eu era uma pessoa que não conseguia nem cruzar a perna, eu ficava balançando a perninha assim, né? Então, para mim, 15 minutos já é muito. Então, é isso, gente, baixar a expectativa. É isso que a Vanessa falou. Você vai ficar com seus pensamentos brigando. A primeira vez é uma briga. Entra o Uhum. pensamento, ai, o boleto, ai, o cachorro, ai, tá frio, ai, tá coçando meu pé, ai, meu Tá. Deus, e aquele negócio, né? Então, assim, Uhum. é como é um turbilhão. E aí, com o tempo, né, é que os pensamentos, é isso que você falou, né? Achei legal isso. Vai dando um espaço, né? Vem o Uhum. Uhum. boleto, É. aí dá um Eu dou sempre um espaço. exemplo, por exemplo, de uma garrafa de
uma água com gás, assim. Pensa numa garrafinha Hum, transparente que a gente está o tempo inteiro chacoalhando. Então, o tá. gás está lá, os nossos pensamentos estão Hum, lá, as nossas emoções, as nossas lembranças, tudo que a gente acha correto sobre as coisas, tudo que a gente acha errado. Quando a gente dorme, a gente não produz sonho, também a Uhum, cabeça. Então, não é dormir, meditação não é deitar e dormir. Você não pode sim. cochilar no meio do processo. Então, tudo que é atividade são as bolhas de água. Aí a Uhum, gente, com a nossa intenção, né, de ver mais notícia ou de conversar com os nossos pensamentos, é como se a gente estivesse chacoalhando a garrafinha. O que a gente uhum, faz quando a gente exercita a meditação? Primeira coisa, a gente para. Você apoia a garrafa numa mesa. E aí a gente uhum. deixa ela quieta. Isso é parar o corpo. Aí a gente acalma a Ah, respiração. Isso é acalmar a respiração. As bolhas vão diminuir consideravelmente. E vão ficar lá algumas ainda flutuando, mas você vai conseguir enxergar através delas. Você vai ver o uhum, espaço entre elas, vai enxergar o que tem do outro lado da garrafa. Então, qual é a nossa tarefa? Primeiro é parar. E a gente não se sim. permite parar. A gente está numa. Inclusive, quando o mundo inteiro está sendo mandado parar, Parar. desce, a gente não consegue. A gente quer fazer a rotina Render. acontecer. Então, não que a Quer rotina render, né? seja gente, é super recomendado, né? Você ter um ritual, Uhum, mas assim, não precisa ser aquela hora. Você fala, olha, vou sim. procurar fazer isso depois que eu acordar, ou então, né, ou fazer as coisas que me nutrem, que me acalmam. É, Mas olha, é isso. o Matsushima está falando aqui. Matsushima, tudo bem? Meditation for Beginners, né? É um Ah, não conheço aplicativo. ele. É. E aí ele é do Confield. E aí, legal que você falou isso, Corn, né? É um É. RN. É legal que você falou que quando eu falo de gestão de tempo com os meus clientes, eu falo para eles enxergarem a vida deles em blocos. Então, Uhum. assim, você tem sei lá, um bloco da sua manhã que você tem algumas coisas para fazer. Você não precisa marcar 9 horas, vou fazer isso, 10. Ah, é um livro. O Matsushima está Uhum. falando que é um livro. Legal. Legal. Então, você divide a sua vida, né, a sua semana, enfim, eu falo isso tanto de gestão de tempo para quem está na loucura do trabalho, como para quem está agora, assim, enxerga em blocos, define um bloco de tempo, sei lá, bloco manhã, bloco tarde, bloco noite, né, e aí Uhum. você, vou fazer tais coisas de manhã, tais coisas à tarde, tais coisas à noite, mas com essa um pouco mais de flexibilidade, né, Van, não com essa Tá. cobrança de como se você estivesse trabalhando, porque, de Uhum. novo, você gera uma expectativa alta, a gente é campeão de fazer isso, né? Você gera uma É. expectativa que você não vai cumprir e depois você termina o dia se sentindo um fracassado, né? Você fala É. assim, gente, eu não fiz, todo mundo medita, agora todo mundo. Não, não é todo mundo medita, não é fácil, mas Não. vai começando, né? E é isso que você falou. Então, por exemplo, você falou que a pessoa precisa meditar sozinha, né? Você diria como que a pessoa pode começar? Vamos ver, quem está assistindo a gente aqui é Tá. através da contagem da respiração, pode ser para ela começar a se Pode. acostumar, entendeu? Uhum. Não, ela pode começar agora mesmo a iniciar uma prática e depois seguir. Oi, Monique! Hum, Minha amiga uhum. querida. Se bobear, eu te Legal. indiquei ela. E assim, ó. Primeira coisa é separar um horáriozinho desse dia, desse seu bloco, ou Uhum, manhã, ou tarde, ou noite, num momento que você encontra. A gente não, a meditação ela foi criada não para ser esse remédio que a gente está precisando agora. uhum, Ela foi uhum, desenvolvida, né? Quase como se fosse uma tecnologia humana desenvolvida desde tempos imemoriais, né? Assim, os xamãs, em todos os lugares do planeta, o homem, enquanto homem, precisou olhar para uhum. dentro em determinado momento para falar quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, para que tudo isso. É para É isso aqui que que eu estou serve, para gente. sentindo, né? É autoconhecimento e desenvolvimento espiritual. Para isso que Uhum, aconteceu a meditação. Só que aí os efeitos disso são tão terapêuticos hoje em dia para a gente, que hoje em dia ela está sendo receitada nos hospitais, no SUS, né, uhum, nos consultórios de psicologia, enfim.
Então, o que que é, na verdade? A gente está precisando desacelerar, parar e observar. Uhum. Tá? A primeira coisa. Então, você precisa separar um pedacinho do seu dia e você, Van, que já está fazendo 15 minutos, é o tempo necessário e recomendado. Assim, de Uhum. 15 a 20 minutos por dia é suficiente para acontecer uma mudança cerebral, para mudança Tá. de comportamento. Então, é isso. Mais do que Uhum. isso, é quem tem condição, tem tempo, mas às vezes você até perde demais o foco. Menos do que isso, você ainda está em processo de acalmar. Então, nos primeiros 10 Treinamento. minutos, a gente ainda está tentando fazer assim, ó, eu percebo que vem um pensamento, eu tenho que deixar ele Uhum. embora e trazer o meu foco de novo para onde eu estou prestando atenção. Os 10 primeiros minutos você está trabalhando, é relação. A Tá. partir daí, É. acontece uma possibilidade de você entrar num estado diferente de consciência, que tem a ver com o estado meditativo. O estado, ele Uhum. acontece. E no começo você precisa fazer uma técnica. Então, vamos lá. Uhum. Separa 5, 10 minutinhos do seu dia para começar. Encontra um lugar que você vai ficar quieto, né? Que você não vai ter interrupção. Pode avisar as pessoas à sua volta. Você não vai encontrar silêncio absoluto. Mas você não pode ter interrupção. Alguém bater na porta, seu telefone Uhum. tocar. Então, separa isso para você. Encontre uma posição confortável. Que posição confortável? Pode ser sentado numa cadeira, pode ser sentado na cama encostado com a almofada nas costas, que não doa as Uhum. suas pernas, que não doa as suas costas. Você pode apoiar os braços numa poltrona. Você pode, Uhum. é confortável. Só que tem Legal. que ser Não confortável precisa, né? sem que você durma. Não, então, não Não precisa precisa ficar ser daquele sentado em jeito, né? Ah, lótus. vou ficar assim. Porque isso é para Não. quem já tem prática, né, Van? Não precisa Você complicar. Exatamente. Quem já faz yoga, ou quem tem muita flexibilidade na perna, vai conseguir ficar 15 minutos sem que a sua perna durma, sem Uhum. machucar o pé. Mas a postura ideal ela é confortável e estável. Confortável Uhum. porque você precisa ficar ali, relaxar. Você precisa relaxar. Uhum. E estável porque você precisa ficar imóvel. Você não vai precisar Tá. coçar o nariz, coçar o cabelo, arrumar a roupa. Você vai fazer tudo isso Uhum. antes. E aí você vai Sim. encontrar, então você vai ter que gastar um tempo descobrindo qual é a sua postura estável e confortável. Para você ficar imóvel e Uhum. relaxar. A partir daí, você encontrou sua postura, pum. Você vai prestar atenção na sua respiração, sem mudar nada. Só Uhum. vai perceber o ar entrando e o ar saindo pelo nariz. Por que que tem que ser pelo nariz? Porque a respiração nasal é a que mais relaxa. Quando a gente corre, por exemplo, Uhum. a gente não faz Uhum. inspira e Sim. solta pela boca, tem que trocar gás rápido. Não. A gente precisa achar um lugar de relaxamento, primeiro para o corpo e depois para a respiração. Então, sentir o ar tocando o nariz. Às vezes a pessoa tem dificuldade, então faz um mexe assim, ó. Uhum. Percebe onde é que é a sensação do toque do ar dentro das narinas. Se sentir muita dificuldade de sentir o ar aqui no nariz, continua respirando pelo nariz, mas percebe o movimento do abdômen, por exemplo, para fora e para dentro, que é Tá. mais evidente. E aí foca Uhum. nisso. Coloca atenção nisso, no processo respiratório, porque ele está sempre com você, não te abandona. Legal. Da hora que você nasce até a hora que você morre. Então não precisa uma É. vela, não precisa um som, não precisa uma imagem. Usa essa técnica, que é a mais básica de todas. Uhum. E Mais aí você simples, pode né? usar um terceiro ponto de apoio, que é contar as respirações. Por exemplo, o ar Ah, entra, o ar sai, e aí você conta um. O ar entra, o ar sai, você conta dois. Aí conta até uhum. 10. Acabou 10, faz mais 10. E aí você pode, Tá. desde começar com um timer, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Chegou no 15, deu certo. É 15 minutos todo Uhum. dia que você tem que fazer. Ou você pode decidir, eu vou fazer 5 ciclos de 10 respirações, por exemplo. Daí não precisa Uhum. nem de relógio. Você conta 10. Aquele tempo que você ficou prestando atenção na respiração, devagarzinho, você vai perceber que enquanto o ar entra, enquanto o ar sai, já vieram 10 pensamentos na sua Ah, cabeça. sim. É Então, vai nessa aquela hora, bagunça. É. vem assim,
Ai, meu Deus do céu, ainda não pensei no almoço de amanhã. Aí o que você Ai, vai que fazer? saco, já acabou. Ai, meu Deus do céu, sei lá, vem qualquer coisa. A mente, ela é super ardilosa para te tirar do foco. Porque ela é como se fosse uma criança rebelde que não quer ir para a sala de Uhum. aula, quer ficar no recreio. Então ela vai fazendo, Sim, sai! Não quero ninguém colocando se cabeça em mexe. mim. Me deixa. Ela quer fazer assim. Ah! E aí você tá fazendo assim, né, Lu? Eu quero que você foque aqui, ó. Uhum. Pum. Fecha. Isso é um exercício. Cansa. Gasta caloria. Então, Uhum. assim, na hora que você perceber que tem uma interferência qualquer, imagina isso, uma nuvem passando no céu, e aí você vai deixar Uhum. ela passar, e aí você traz de volta o foco para a respiração. Não importa o conteúdo. Se é a sua avó Uhum. que morreu, que você tá vendo ela falando, meu Deus, mas eu preciso falar com ela me apareceu agora. Você faz assim, volta, volta. Se qualquer coisa você Uhum. volta, eu vou acabar a minha prática agora. Ah, mas Tá. agora eu tive uma ideia genial, eu vou ter que anotar, porque eu sei que foi um insight. E é a mente tentando te tirar do foco. É só isso. Uhum. Traz de Legal, volta. né? Traz de volta. Até acabar a sua meta. Você que decidiu se vai fazer 5 ciclos, se vai ficar 10 minutos, se vai fazer 7 de 21 respirações. Você vai prestar atenção na Mas pode, respiração e na mas pode contagem. começar, né, Van? Com um pouquinho, Eu, tipo eu2 minutinhos, recomendo assim, fazer só assim, pra... ó, um ciclo todo dia, Hum, uma semana, de 21 respirações. Só. tá. Conta até Mas 21. conta 21, acabou, acabou. Pum. Na segunda Tá. semana, 2 ciclos. Se tiver fácil. Se não tiver Uhum. fácil, continua com um. Legal. Até a gente, entendeu? Aí a terceira semana, 3 ciclos de 21 respirações. Nossa, tô fazendo isso, tô aqui, ó, não perco o foco, tô afiada. Aí vai para 4. Se não, fica no Legal. 3. Você não tá competindo com ninguém. Você não tá Então, disputando. Você pode, é e acho que isso, é tem, um e pouquinho tem de essa tempo coisa todo dia. do, e essa Fala. coisa do, ai, meu Deus, não consegui, ai, veio o pensamento. Não, gente, não é uma cobrança, é isso que a Van tá falando. Veio o pensamento, ai, o boleto, o que que eu vou fazer de almoço? É como se você afastasse ele. Ah, peraí, Você volto não para a conversa respiração. com ele. Ele É, vai não, vir. não, Ele vai vir o não briga, pensamento. né? Você não Não vai falar briga. com ele, só. Você só observa. Observa que ele veio, Ele que ele vai passa. sair. Você E pede, aí assim, eu faço uma. bem assim, ó. Senta aqui do lado que eu já te atendo. Eu ponho a mão assim Hum, do lado e falo assim, senta aqui, lá na minha cabeça. Eu já te atendo. Agora eu tô. E às vezes a gente vai perder a conta. E aí a gente foi para algum uhum, lugar que a gente nem sabe onde é. E aí você não vai pegar o chicote e vai falar, aí, caramba, tá vendo? Eu de novo. Você vai uhum, começar do um, tranquilamente. ah, Meditar legal. tem que ter uma intenção, como se que nem quando a gente vai dormir. Quando a gente está querendo Uhum, dormir e não consegue, se a gente fala, vai, dorme, aí que a gente não consegue, não é? Meditar a mesma coisa. Não adianta forçar a barra com a mente. Você tem que ir assim, na maciota, assim, ó. Você tem que ir pegando ela de jeito, assim. Vem aqui. Tem que ser suave, tem que ser gentil. Não tem a ver com dominação, com raiva, com força, com nada, nenhum desses verbos, assim. Tem que ser uhum, gentileza, suavidade, paciência. Então a gente está tentando relaxar a mente. Se a gente vier com uhum, qualquer julgamento, já é uma função da mente. Ela tomou conta. Se eu fizer, aí, tá vendo? Se você pensa demais, você é ansiosa. Acabou já. uhum, Voltei para estaca zero. Se eu crio expectativa, nossa, eu vou meditar porque eu vou me acalmar. uhum. Isso é coisa da mente, criar expectativa. Da mente, Também né? não. Se você julga, analisa ou cria expectativa, é essa função da lógica que a gente quer relaxar. Então, a gente está tentando acessar um outro campo aqui, que tem a ver com um lugar desconhecido para a gente. A gente está acostumado a Uhum, usar esse da análise, do julgamento, da expectativa. E aí a gente vai fazer o que com ele? Ocupar. Ocupar ele com uhum, a respiração. Ocupa. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Na minha barriga. Eu também tô contando, ó. Tô te dando 3 coisas uhum. pra você fazer. O resto não interessa. Não interessa. Agora. Eu acho que é legal, Van, fazer um paralelo, porque você está falando, então, que a meditação, ela exige paciência, ela exige
não expectativa, e ela exige também essa coisa de você se acolher, de você se perdoar, de você se permitir, né? De deixar passar um pensamento, vem outro, ai, não tô conseguindo, ai, tô sentindo calor, tá bom, continua, continua contando, Uhum, continua. uhum, uhum. E acho que a gente transpondo a meditação para o mundo agora, se a gente for falar então do mundo externo, o trabalho é esse, né, gente? A gente está querendo controlar o caos. A gente está querendo controlar o caos ao nosso redor, com força, com raiva, com ordem, com julgamento, e não está funcionando, né? A gente Não. recebeu aí uma, sei lá, a gente recebeu um vírus, veio, foi criado, sei lá como, e ele está dizendo para a gente, não dá para controlar, né? Uhum, Então, o uhum. caos da nossa vida não dá para controlar com ódio, com raiva, com não sei o quê, e a mesma coisa o nosso caos interior, porque eu vejo a nossa cabeça, eu uso essa expressão também, que é o monkey brain, né? Não é cérebro de macaco, mas é como se os nossos pensamentos fossem um monte de macaquinho. E aí ele pula num Exato. galho, ele pula no outro, ele pula no outro. E aí na meditação você quer que eles fiquem todos concentradinhos, né? E eles, é claro que não querem. Aí fica aquela gritaria, né? E então acho que o exercício de controlar o caos interno, ele te dá insights para você controlar o caos externo, né? E Exato. aí Matsushima tá falando aqui que exatamente essa técnica que você estava falando, de começar focando na respiração, é o que o livro fala também, né? É. De começar por essa parte, né? Então, acho que é o grande aprendizado, né? É sem se cobrar, sem falar, nossa, você é uma burra, você não consegue meditar, porque a gente faz isso também na vida real. Nossa, você é uma burra, você não consegue vender, você não consegue Uhum, uhum. cobrar, você não consegue educar seus filhos, você não consegue, sei lá o quê, né? Resolver o problema do condomínio. Então, a gente está sempre se cobrando, né? É, E aí a é. gente começou a nossa live falando de que são duas epidemias, né, que a gente tem que vencer. Essa do superar, né, aprender com ela, que é a epidemia do vírus em si, mas é a do medo, da cobrança, da ansiedade, né? Que ela piora tudo, né? E a gente já vivia assim antes, é que eu acho que agora ficou mais claro, né, para as pessoas. Uhum. A gente já vivia ansioso, a gente já vivia com medo, a gente já vivia tomando decisões no Exato. automático, do tipo assim, bateu, levou, não, tem que fazer, tem que não sei Uhum. o quê. E quando eu falo muito de comunicação não violenta, o começo eu acho que o mais difícil da comunicação não violenta é a pessoa se entender o que ela está sentindo, né? E é Exato. isso que você falou assim, antes de falar. Pô, o que que eu tô sentindo? Por que que eu tô com raiva disso que falaram pra mim ou fizeram pra mim, né? Uhum. Ah, Uhum. tá, tô com raiva. Ok, e isso que aconteceu me gera raiva, mas peraí, como é que eu vou resolver, né? É, Então, acho que é como se você desse um trabalho para sua mente antes dela ir para o automático, né? é. Então, assim, dentro do trabalho meditativo, daí, sem pensar que na meditação, enquanto remédio, né, enquanto terapêutica Uhum, agora, a gente tem uma evolução, né, tem um desenvolvimento também com essa prática, com essa técnica, que ela começa acalmando, ela começa estabilizando a uhum, mente. Como você estabiliza a mente, ocupa ela com alguma coisa que você quer, cria foco, cria autonomia, liberdade. A gente está falando disso. Sair do piloto automático uhum, tem a ver com você decidir o que você quer falar, a hora que você quer falar, decidir se você vai responder isso agora ou mais tarde. Tem a ver com autonomia. E a gente está há muito uhum, tempo nesse. A gente é como se fosse um carro em ponto morto, pisando no acelerador. A uhum, gente está gastando e não está crescendo. Então, assim, é como se a gente estivesse uhum. correndo no lugar. Por isso que agora para, né? Essa coisa de É. fora e dentro. Para um pouco. E aí, o intuito disso tudo, por que que eu quero parar e prestar atenção em como eu estou me sentindo, o que está acontecendo por dentro? É como se a gente tivesse. Uhum, O trabalho é investiga aí como é que está a sua casa. E fica fazendo esse paralelo o tempo inteiro com isso que a gente está vivendo, a nossa casa física e a nossa casa que é da pele para dentro. Então, uhum, para e olha para dentro. Vamos ver como é que tá a nossa casa. Tá, o que que tem aqui dentro? Tem móveis, tem as coisas que eu construí, tem as coisas que eu herdei, né, que veio da minha uhum, criação, da minha família, eu também, né, nasci nesse país, nessa cultura, com essa cor. Você vai começar a se reconhecer enquanto uhum, lugar, enquanto biografia.
E aí, a partir desse olhar, então a primeira coisa que a gente faz é abrir a porta e olhar para dentro. Mas é uma floresta escura pra gente. Tem gente que nunca olhou a vida inteira. Uhum. Dá um medo, dá nervoso. Às Sim. vezes fede, inclusive. E aí, a Uhum. hora que você olha, você vai se deparar com essas coisas que, isso aqui eu não gosto mais, isso aqui eu não quero, isso aqui. Nem sei por que tá aqui há tanto tempo, não escolhi. Então você vai criando autonomia para perceber quais são seus gatilhos emocionais, o que, que me deixa com raiva, quando, como. É quando alguém Uhum. fala assim comigo, nesse tom. Nem foi o que a pessoa falou, mas foi como ela falou. Aí eu entendo que muda a minha respiração, eu fico vermelha. Você vai começando a se conhecer num nível que aí você consegue antecipar. Às vezes, Uhum. antes de dar essa resposta, bateu, levou, eu já tô sentindo o meu pezinho tremer lá de nervoso. Eu já sei que isso é um sinal que Sim. alguma coisa alterou no meu sistema. Então, eu já volto Uhum. antes de aquilo virar um veneno no meu sangue. Então, serve para isso, né? Você se conhecer, se avaliar, se reconhecer seus gatilhos emocionais, para depois você falar, tá bom, fiz uma limpa aqui na minha casa, tirei tudo que não servia mais, vou deixar só o que eu quero, eu que escolhi, e agora eu ainda vou colocar uma flor ali naquele canto. Depois tem Uhum. práticas que vão cultivar qualidades que você quer ter. Então, mas a primeira coisa é, eu tô aqui onde eu tô, é Uhum. estar presente. Depois é investigar as emoções. Depois é cultivar as qualidades e as virtudes que você quer. Quem você quer ser quando você crescer? Uhum. Que paz, que pegada você quer ter deixado nesse mundo, nesse planeta, nessa vida que te Uhum. acolheu, que você faz parte. Você não é o topo da cadeia, meu filho. Já tinha gente antes de você já Sim. tinha. E terá depois. Então a gente está só de passagem. Então, quando a gente vai entrando em contato com essas questões, essas realidades, você vai se motivando também, porque a prática por si Uhum. só, ela exige esse comprometimento, essa regularidade. Você fazer todo dia um pouco. Senão, não transforma. Se fizer Sim. 2 vezes por semana, não acontece nada. Vai te Não, acalmar, vai demora te mais. relaxar, mas não Demora, vai né? mudar, não vai dar um clique aqui. E eu acho que o principal, né, Van, é perceber que a gente não é vítima das situações, né? Isso é uma coisa que eu falo muito, gente. O papel de vítima, ele é confortável ou desconfortável, né? Ele é confortável no sentido em que ele te tira a responsabilidade das coisas, né? E muitas pessoas entram no automático e entram na vítima. Ah, não, mas é o vírus que fez Porque isso, comigo, é o meu marido que é assim, é a minha esposa que é assim, são meus filhos que não me respeitam, enfim, vai criando ali um distanciamento de tipo, é sempre o outro que está causando sofrimento, né? E aí a meditação, ela obriga a olhar e fala assim, mas espera aí, que conteúdo meu que existe, que quando alguém fala alguma coisa, gera o sofrimento em mim, né? Porque as pessoas, elas estão aí. É isso que você falou. O mundo não está girando ao nosso redor, né? Eu preciso trabalhar, né? O mundo precisa me servir para que eu consiga o que eu quero. Não, não é assim, né, gente? A gente é um grãozinho, é o que você falou. Veio um monte de gente antes da gente que passou, virou pó, vai vir um monte de gente, né? A gente vai virar pó. Então, eu acho que você também ganha essa percepção de que tá, você é só um grãozinho. E aí você tem muita responsabilidade sobre como você se sente, como você exato. encara as coisas. Né? Você não tem responsabilidade do outro. O outro vai falar lá alguma coisa que te ofende, mas ele vai falar porque é o conteúdo dele, porque ele falaria para qualquer pessoa, né? Só que para você te ofende. Então, acho que a meditação também traz esse olhar para dentro, é isso, né? Pô, quem sou eu mesmo? O que é conteúdo meu? O que foi implantado aqui, né? Que não é meu? Isso aqui é coisas das minhas avós que acreditavam nisso, né? Isso não é meu mais hoje, né? Então, eu não vou. Rago Tadeu tá É o falando Tadeu. Lindo. vitimismo, conformismo, conveniência. Exatamente, é conveniente, né? Porque aí tem sempre um grande culpado daquilo que você está sentindo, Culpado. né? E acho que esse isolamento também é assustador para as pessoas, que elas vão descobrir que esse culpado está dentro, ele não é externo, Exato. né? As Então, eu pessoas, acho elas uma das simplesmente. coisas muito
muito legais, assim, que passou na minha cabeça, né? Que é um inimigo, a gente, né? Uma guerra, um inimigo invisível, que igualou todo Uhum. mundo, né? Num plano. Que nem quando a gente vai pra praia, que você não sabe quem é rico, quem é pobre, né? Quem tem mais, quem Sei. tem menos. Aí ele fez isso, fez o mundo virar uma praia, né? De Uhum. vulnerabilidade. Então, o que esse vírus mostrou? Que nós somos humanos vulneráveis e não existe Uhum. fronteira, e não existe poder, e não existe dinheiro, e não existe nada que faça essa humanidade ser diferente um do outro. E Então, não existe controle, né? não existe controle. Então, a gente foi para um lugar, assim, que tipo, era de onde a gente tinha que partir. É. Que é isso, é como a gente, o que nos faz humanos. É por isso que brota tanta coisa também, né? De solidariedade, de compaixão, quase Uhum. como se tivesse acontecendo uma autorregulação do mundo. Que nem quando a gente às vezes faz um jejum pro corpo, né? Você fala, nossa, Uhum. tô meio doente, preciso parar um pouco de comer, se ficar gripado. O que acontece? Um bicho, quando fica doente, ele fica em jejum, quieto, tomando sol, só respirando, até melhorar. Depois ele Uhum. volta a comer, volta a beber. A gente está tendo que fazer isso, né? Diminuir os É. estímulos, separar o que é necessário, o que é supérfluo, né? Uma amiga minha, né, com shopping, vou ter que fechar minha loja. Eu falei, pois é, mas as pessoas estão pensando em vida e morte, a última coisa que elas vão pensar é em comprar uma calça. Exato. Tem que fechar mesmo, assim, né? Tem coisa que é supérflua. O que é necessário? Dormir, comer o suficiente e ter vínculo, afeto, ter ali, né, conexão com as pessoas, contato, que seja virtual, que seja à distância, não importa. Você tem que sentir que faz parte, que pertence. Isso é necessário. O resto é supérfluo. E aí as desigualdades também estão tendo que se regular. Você vê, as pessoas estão tendo que distribuir dinheiro, né? Sim. Que é muito, muito na mão de pouco. E agora tá todo mundo tendo que olhar tudo ao mesmo tempo. É como se a gente estivesse tomando vários tapas na cara, assim, pá, 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 pá. Acorda! E aí, e ainda, assim, as pessoas que ainda estão polarizadas ainda não entenderam, né? Ainda estão nesse. Agora criou uma guerra que é assim, não, fica em casa, vai trabalhar. Vai pra Gente, rua. não é esse o ponto. Não é esse o É, ponto, né? E aí vira uma guerra também, é uma guerra política, a gente sabe, o exato. Brasil já Social, estava política, polarizado. econômica, saúde, tudo. Por isso que eu falei, é tudo ao E aí, mesmo tempo. e aí as Fala. pessoas continuam tentando impor aquela ordem que estava para essa agora, só que agora a gente está no meio do caos, a gente está no meio da bagunça, né? Eu lembrei muito É. de uma das faces de Shiva, né? Que ele é o deus da destruição, né? Ele Destruição. destrói tudo, Tem. né? Destrói tudo, né? Que nem o fogo queima tudo ali a floresta para nascer alguma coisa nova. Ele não queima, aqui eu vou guardar, aqui eu não vou guardar, aqui eu vou. Ele Exato. vai queimando, né? Então a gente está Uhum. no momento de desconstrução. Não dá para você agir igual você agia, né? Acho que esse é o É, ponto. Não dá para você ainda tá agarrado lá, não, mas a polarização, eu sou contra isso, eu sou a favor daquilo. uhum. Gente, a ordem agora é outra, a nova ordem É, mundial, né? É outra, exato. né? E eu acho também Você vê que, lá o Japão. hum, Não, fala. que me veio isso assim também, tirou todo mundo da sua zona de conforto. E a zona de conforto de cada um é diferente. Então, sei lá, quem tem Uhum, muito dinheiro, a zona de conforto era viajar bastante. Teve que parar de viajar. uhum, A minha zona de conforto, sei lá, uma pessoa que é blogueira. E uhum, aí, o lugar de conforto dela era ir lá colocar cada dia uma. Não estou criticando, tá, gente? Estou só uhum. dando Um um exemplo. exemplo. É mostrar uma roupa e outro look, outro look, outro look. Daí você tem que ficar em casa e falar qual é o sentido de mostrar look. Então a pessoa tem que olhar para outro aspecto dela que ela não estava olhando. Né? A pessoa Que não estava queria olhar. que não queria olhar. E cada um tá saindo da sua zona de conforto. Então presta atenção qual era a sua. Sim. Cada um está reagindo de um jeito a partir dos seus medos ancestrais ou das suas histórias. Então, quem tem medo de passar fome, estoca comida. Quem tem medo da sujeira, estoca papel higiênico. Quem, Sim, né? sim. Que você está fazendo, né? Aproveita, porque é isso. Por fora a gente não tem controle, mas aproveita para olhar o que tudo isso está brotando Uhum. em você.
E olha, se conhece, vai olhando, usando isso como material, como se você estivesse fazendo um quadro de você, assim, tipo, nossa, eu senti muito medo da escassez nessa coisa, né? Como que eu vou ganhar dinheiro? Uhum, Como vou sustentar meus filhos? E de repente as coisas, você vai dissolvendo com a mão crenças que você tinha antes, né, que te limitavam, e que você fala, nossa, tudo bem, ó, se eu não tiver, dá para eu juntar aqui com essa e dá para fazer uma, sei lá, você vai desconstruindo suas próprias seus medos e suas limitações também. uhum. E E vai, aproveitar para vai, sair dessa zona de conforto com consciência, sabe? Não, porque eu acho que esse é o grande trabalho. Tentar uhum, ficar equilibrado no meio do caos. Então, sim. quem é muito fácil meditar no Himalaia ou no ambiente de retiro ou num mosteiro, é muito fácil descansar quando você tira férias e vai lá para as Maldivas. Muito fácil. Uhum, Agora, trazer a espiritualidade, o descanso e a calma para o meio do caos, para o meio da Avenida Paulista, no meio de uma pandemia mundial, aí a gente prova o valor da verdadeira espiritualidade que você construiu ou não ao longo sim. da vida. Então, assim, se não construiu, Porque começa agora. Se porque o construiu, material está sendo. é, a gente está tendo essa oportunidade agora, todo mundo, ao mesmo tempo. E então é como se, quase como se fosse um presente, assim. Eu não tô alienada, Uhum, gente. Eu sei a gravidade da situação. Mas tem uma parte de mim que consegue enxergar. É como se eu estivesse vendo assim o nosso planetinha assim de cima e olhando, eu falei, gente, a gente está recebendo uma grande oportunidade, que nem você disse, de fazer diferente. Até do jeito que a gente é, fez aqui até agora não funcionou. Algumas coisas funcionaram, outras não. Não, vamos ver o que não deu certo para tentar melhorar. e é A claro, né, Carmela tá que Ivan, falando a que gente tá está falando, cortando muito. está cortando, né? Vamos, a gente está É, quase terminando aqui que o Instagram vai cortar a gente, mas só para tá bom. finalizar, é claro que o que a gente está falando aqui também é de as pessoas que têm uma possibilidade de se avaliar, né, Van? Porque tem gente que já está lidando com pessoas doentes, tem gente que já está Sim, lidando com falta de comida, falta de luz. Então, é. para essas pessoas não adianta falar, vai meditar que melhora. Essas Não, pessoas estão lidando ali com a ali, paulada, né? Estão lidando com a paulada mesmo. A gente está é, falando enquanto as pessoas têm o privilégio de poder privilégio. parar e olhar a sua vida, né? Eu acho que tem muita gente que pode fazer isso, né? Então, acho que a gente aproveitar essa oportunidade. E você falou, olhar um pouco de fora, sair um pouquinho do teu caos ali Uhum. pessoal, na medida do possível, e olhar de fora, né? Quem pode? E E quem está quem numa situação de de luta limite ali, realmente não vai. Aí não dá, realmente a pessoa tem que sobreviver, né? Mas a gente tá não, e para aqui, a essas gente está falando. pessoas é um trabalho de presença. É assim, na hora Uhum, do. Uma vez eu sofri um acidente assim de carro que não aconteceu nada com ninguém, mas eu lembro assim que é como se tivesse. Eu pensei isso. Eu falei, nossa, podia ser enfermeira, podia trabalhar na área da saúde. Me deu essa agonia assim. Eu falei, nossa, eu tinha que estar lá, porque é a uhum, sensação que essas pessoas estão tendo é isso, é de estar na zona de frente da guerra. Então é uhum, sobrevivência mesmo, é presença de um dia de cada vez, de um paciente de cada vez, de uma coisa de cada vez, mas é assim, é minuto a minuto, segundo a segundo, para uhum. sobreviver, para depois, quando acabar, digerir, chorar, aí você vai ter que deixar para um segundo momento, né? Para essas É isso aí. pessoas. E aí é isso, né? Tipo, é a gente tentando sustentar uma vibração boa para elas, assim, sustentar energeticamente, com força mesmo, sabe? O poder da mente também é energético, o poder da Uhum, prece, para quem tem uma religião, uma fé, direciona ali a sua melhor intenção, a sua melhor vibração, o seu desejo de que essas pessoas isso. superem, aguentem, força, porque é É isso isso aí. que a gente pode fazer. Bom, Van, a gente está acabando aqui. Acho que cortou. O final acho que ficou um pouquinho ruim, mas, pessoal, a gente Ah, vai subir depois desse vídeo. Acho que a gente consegue melhorar aqui.
a transmissão, né? Uma coisa é a transmissão, outra coisa é o gravado. Mas, Van, eu queria Hum. agradecer muito pela conversa de hoje, gostei Ah, bastante. Espero que as agradeço. pessoas tenham gostado. Agradecer aqui todo mundo e agradecer a sua gentileza, né, de ter compartilhado aqui com a gente seus conhecimentos, tá bom? Ah, obrigada, eu adorei. Você sabe que eu adoro, né? Conversas e trocas. Bom, E agradeço também todo mundo que acompanhou a gente. Tadeu, ó, parabéns por mais cabeças a pensantes e Carmela, otimismo. Sigamos, é isso aí. sigamos, meu A querido. gente segue. Quem pode ser otimista, a gente segue para segurar aí tudo isso que está acontecendo. Então, É isso aí. grande beijo. Tchau. Até o Beijo, tchau, próximo. tchau.